tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quanto desengano. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura, toca Jesus, toca fundo no meu ser. Com seu amor me surpreenda, quero sentir tua presença, os teus abraços de poder. Apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus terá a solução. Então, queima Jesus, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura, toca Jesus, toca fundo no meu ser. Com seu amor me surpreenda, quero sentir tua presença, dos teus abraços de poder. Na sepultura
Ressuscitou.
Senhor Deus, ó Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. E pedimos que mais uma vez nesta noite, o Senhor possa vir falar aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos sair daqui mais uma vez energizados com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e que o Senhor possa tomar conta de mim nesta noite, ó Pai, e operar, ó Deus, e fazer maravilhas para o Teu povo, ó Pai. É o nosso desejo, é o desejo do meu coração nesta noite, é apenas ser um instrumento em Tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor perdoa minhas falhas, meus erros, meus pecados, ó Pai, e para que nós possamos sair daqui mais uma vez abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Boa noite com Jesus, amém. Deus continue abençoando a cada um. Boa noite também, os irmãos, através da internet. Deus abençoe a todos. Estamos aqui pela graça de Deus. E agradeço primeiro a Deus e também ao nosso pastor por esta confiança que ele tem colocado em nós. Vamos nos colocar em pé e ler a Bíblia. A primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Deus abençoe sua palavra, podeis assentar. Há um grande amor de Deus por cada um de nós. Deus tem expressado isso e mostrado isso através das Escrituras. Na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentia, o irmão Brana fala que como aconteceu ali com Geazi, se alguém hoje pudesse abrir os nossos olhos espirituais, ele fala que nós veríamos quantos anjos tem ao nosso redor. Quantos anjos tem ao redor deste tabernáculo? Ele fala do mesmo modo, é hoje à noite. Eu me pergunto o que aconteceria se um homem aqui, hoje à noite, que tivesse o poder de atingir seus olhos e dizer, olhe, encontra-se em volta deste tabernáculo hoje à noite. Você seria membro aqui para o resto da vida? Certamente sim, Senhor. Pelo que você viria, o que Deus tem feito para nós. Ele fala que às vezes nós não vemos, mas nós sentimos a presença dEle. Na mensagem, a semente da serpente, o irmão Brana começa no parágrafo 82, ele começa lendo aquela escritura que se encontra em Jó, capítulo 38, onde Deus faz aquelas perguntas para Jó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam? E os filhos de Deus jubilavam? Quem eram estes filhos de Deus que jubilavam? Jesus disse, eu me alegrei convosco antes da fundação do mundo. Não somos criatura do tempo, somos criatura da eternidade. Nós não somos daqui. Nós, pela predestinação, Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. O irmão Brana chega a falar na mensagem, adoção
confronto de Efésios com Josué, parágrafo 106, parte B do parágrafo, ele chega a dizer assim, que ele nasceu em pecado e iniquidade, vindo ao mundo falando mentira. Um cardo, porém repentinamente eu me tornei um grão de trigo. Como aconteceu isto? O que é aquilo? Isto é eleição. Essa eleição não foi ontem, nem talvez 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando você aceitou esta mensagem. Essa eleição foi lá antes da fundação do mundo, mesmo antes do mundo existir. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, e a todo que vem a mim eu darei a vida eterna. Eu o ressuscitarei nos últimos dias. Ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai, o qual os dá a mim. Como você vai perder? Veja, você está assustado, com medo, correndo por aí? E essa é uma das melhores evidências do mundo de que você ainda não chegou a parte alguma, é isso mesmo. Como pode Deus salvá-lo? Quantos nesta igreja ergueriam as mãos de que crê que Deus é infinito? Sabem o que a palavra infinito quer dizer? É simplesmente perfeito. Infinito não se pode explicar a palavra infinito. Já pegou sua câmera e ajustou no infinito? Ora, só significa dali em diante. Muito bem, não há mais como focá-la. Bem, é o que Deus é. Ele é infinito e se é infinito não poderia haver um besouro, nem uma mosca, nem uma pulga, nem um piolho, nem um ácaro, nem nada que já esteve na terra ou estará, que Deus não tenha conhecido antes de o mundo ser formado. Aí está uma concepção do infinito. Imagina o que você passa, se não há um piolho que Deus não conhece, se não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, então Ele conhece todos os seus passos, todas as lutas que você tem passado. E o irmão Brana fala aqui por que Ele permitiu isso? Porque Ele queria operar as suas maravilhas. Ele queria mostrar o poder que Ele tem. E não tinha outra maneira dele mostrar essa autoridade, de Ele exercer que Ele é Salvador, se você não estivesse perdido. Ele fala aqui, qual que permite, é o fraco ou o forte? Ele fala, quem permite é o forte. O fraco não tem condição de permitir. Bem, então um Deus infinito que o salva aqui, sabendo que vai perdê-lo semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, ora, Ele está frustrando o propósito. Ele não pode perdê-lo. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e nunca entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não pode. Você não mais. Quem é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode pecar. Como ele pode pecar quando há um sacrifício pelo pecado para ele? Como está em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12, um sacrifício de redenção eterna para nós, não um sacrifício anual, mas um sacrifício de redenção eterna, com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Como posso estar enfermo quando estou em perfeita saúde? Como posso estar cego quando posso ver? Oh, que coisa! Como posso estar no edifício e fora do edifício ao mesmo tempo? Como posso estar bêbado e sóbrio ao mesmo tempo? Não pode. Ou seja, como posso crer e duvidar? Ou você crê, ou você está em dúvida. E quando você é salvo, você está sobre a expiação e seus pecados não lhe são imputados.
não disse Davi? Bem-aventurado o homem a quem não atribui o pecado, e imputa pecado. Deus não imputa pecado à sua criatura. Isso é forte. Não é leite magro, mas é a Bíblia. Deus não imputa o pecado ao justo. Deus, por sua graça, através da predestinação, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender, mas sendo infinito, e sabendo quem viria e quem não viria, ele pôde predestinar tudo para operar conforme a tua vontade. Ele pôde planejar tudo o que ele queria, ele pôde escolher, porque ele conhecia o coração de cada um. Se não o fez, por quê? Para começar, ele permitiu o pecado quando ele era Salvador? Se nunca houvesse um pecado, ele nunca teria sido Salvador. O atributo, o que estava nele, não poderia se manifestar. Como se tornou curador? Como se tornou curador porque permitiu a enfermidade para que pudesse mostrar-se curador? Ele era curador como você seria, como ele seria conhecido, como seu atributo poderia operar, como ele poderia ser curador se nunca tivesse havido a enfermidade? Ele teve de permitir a enfermidade. Não é de se admirar que Paulo tenha dito em Romanos 8, homem sensato, quem pode dizer ao oleiro o que fazer? Quem, quando o barro se levantou e disse, por que me fazes assim? Não levantou ele Faraó com o mesmo propósito, para que pudesse mostrar a sua glória no Egito? Ele endurece a quem quer e justifica a quem quer. Não é o que quer, ou não é o que quer, ou o que corre, mas é Deus que se compadece. Amém? E se você está aqui nesta noite, Deus se compadeceu de você. Assim, você não tem nada a ver com isso. Não há nada que você possa fazer. Se é a graça, se é um dom gratuito, não há nada que você possa fazer. Deus o deu a você e essa é a vontade de Deus. Amém? Você está aqui nesta noite não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. É isso que Deus predestinou para você. A Bíblia diz que fomos predestinados para filho de adoção, filhos de Deus antes da fundação do mundo. Então, quando Deus matou o cordeiro em seu próprio pensamento, antes da fundação do mundo, para provar seus atributos, o que ele era, quando o cordeiro foi morto, nós fomos mortos com ele. Quando o sangue do cordeiro foi captado em sua própria mente, lá atrás, antes da fundação do mundo, o meu nome e o seu nome foram escritos no livro. Então, tudo em seu grande pensamento. Ele é infinito, e se não fosse, por que ele permitiu isso? Qual é o mais forte? Um salvador ou um pecador? Qual tem a maior força? Então, o mais forte teve de permitir o mais fraco. E ele só fez isso para a sua glória. Quando fez Lucifer, ele sabia que ele seria o diabo. Ele teve que permitir isso. Ele teve que permitir que ele estivesse lá para mostrar que ele era Salvador, o Cristo. Ele teve que permitir que acontecesse assim. Agora a Bíblia não diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Então você está com medo do quê? Sejamos diligentes, com coragem, para qualquer luta. Amém? Não seja como o gado guiado, parvo, a quem tem que implorar e persuadir. E seja um herói. Eu gosto disso. Levante-se. Um pequeno poema que me ajudava muito quando era criança. Diz mais ou menos assim:
Houve um nobre romano, nos dias do imperador romano, que ouviu um covarde resmungão diante do castelo dizer: ó, ele está seguro em tão grandes pinheiros, ninguém pode estremecê-lo. Oh, não, disse o herói, eu acharei uma maneira, ou farei uma. Ele ia achar uma maneira, ou ele ia fazer uma. Aí está, isso mesmo, se a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por que nós vamos duvidar? Por que nós vamos ter medo? Nós não precisamos ter este medo, porque nós somos filhos, nós fomos feitos filhos por adoção. Na mensagem Melquisedeque, o grande rei e príncipe, o grande príncipe rei, parágrafo 61. Agora, nós encontramos salvação, que nos salva do pecado, que toma a mulher ou o homem mais vil, bêbado, prostituta, e os faz filhos de Deus. Bem, essa mesma fé, esse mesmo poder que tira disso um homem ou uma mulher caídos, opera para nós em muitas diferentes maneiras. Curará nossos corpos? Vê você? Se você puder simplesmente se encontrar a correta aproximação, você tem que encontrar como fazê-la. Como se eu tivesse uma plantação nesta colina cheia de bom milho e está quase morto por causa de água, e eu tenho um poço artesiano neste lado da colina. Bem, eu não posso fazer este poço artesiano lançar a água aqui embaixo e para cima deste lado da colina para regá-lo. Porém, eu tenho que estudar essa terra e encontrar como essa água tomará sua própria corrente e curso, e virá em volta e aguará essa colheita. Ela o fará se apenas deixar correr em seu próprio canal. E essa é a mesma coisa que o Espírito Santo é, e a promessa de Deus, se nós apenas o deixarmos seguir seu caminho, e nós não entrarmos no caminho, não nos lançarmos nossas dúvidas ali, porque isso não aconteceu e aquilo não aconteceu, apenas deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar, e você descanse sobre a promessa. Ele fará precisamente o que Deus disse que ele faria. Amém? Porque nós somos filhos de Deus, escolhido para viver aqui nesta era. Mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 160. Porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre esta terra, embora os vermes da pele consumam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Não pense que sou louco, não sou. Se sou, simplesmente me deixe em paz. Sou mais feliz desta maneira do que era da outra. Sim, Senhor. Apenas deixe-me ficar desta maneira. Oh, claro, louco para o mundo, pois essas coisas que o mundo chama de loucas, Deus as chama de bendita. Você tem que perder o juízo para este mundo. Por quê? Porque você não é deste mundo. Quando você atravessa aquela linha divisória, você se torna concidadão do reino de Deus. Oh, que coisa, quão bom é isso! Ora, você se torna uma nova criatura. Oh, que coisa! Mudou isto para o que você é agora. Vocês são agora filhos de Deus. Agora estamos sentados em lugares celestiais. Não nós seremos no milênio. Somos agora. Neste momento somos filhos de Deus. Neste momento estamos sentados, juntos, sentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, não apenas na igreja, em Cristo Jesus. O ressurreto Senhor Jesus está aqui, e Ele está aqui em seu poder.
Ele está aqui no poder da sua ressurreição e Ele está aqui para o êxito. Ele está aqui para trazer cada membro de igreja para o companheirismo com Ele. E Ele está aqui para trazer cada pecador, não importa quão vil você seja, Ele está aqui para trazer o poder da sua ressurreição na sua vida e fazer de você uma nova criatura. É isso que Ele está operando na igreja hoje. Aqui faz poucos anos, todas as religiões do mundo se reuniram. Eu creio que foi em Londres, Inglaterra, ou em outro lugar, não me recordo exatamente. Mas quando estavam todos falando por diferentes igrejas, maometanos e os budistas e tudo mais, um pequeno indivíduo que representava a igreja americana da santidade, John White, creio que era seu nome. Então, quando se levantou na sua vez de falar, com todas as religiões representadas neste grande ajuntamento, ele contou a história de Lady Maccabi. Quão vil era ela? Foi presa em Oklahoma, charuto na boca, dirigindo, ultrapassando a lei da velocidade permitida, indo pelas ruas como uma diligência. E havia cometido tantos assassinatos e tão imunda, tão baixa, a ponto de quando foram cobri-la com alcatrão e penas, eles nem mesmo colocaram as mãos nela, com medo de se contaminarem. E quando ele contou a história desta maneira tão dramática, a ponto de todos os ouvintes ficar sentados na beira de seus assentos, ele disse: cavalheiros de todas as religiões deste mundo, as suas religiões têm alguma coisa que limparia as mãos de Lady Maccabi? Ninguém disse uma só palavra. E ele pulou para cima e bateu seus calcanhares juntos e bateu palmas e disse: o sangue de Jesus Cristo não limpa apenas as mãos dela, mas ele limpa o coração dela. Amém? Isto é correto. O sangue de Jesus Cristo toma a mais baixa das prostitutas e faz dela uma dama e faz dela uma santa. Ele toma um contrabandista de bebida alcoólica daquele lugar e faz dele um cavaleiro, um santo de Deus. Meus amigos concidadãos do reino, meus companheiros e arredores, vocês não acham esta noite que já é hora de considerar este Senhor Jesus, antes que sua última chance seja tirada? Quando você vê a igreja indo neste grande êxito, vê a coluna de fogo guiando em frente de nós, de pé, realizando milagres e sinais, Ele está aqui esta noite, em todo o seu poder de redenção. Ele está aqui para salvar cada pecador, para trazer de volta cada apóstata. Ele está aqui para curar cada pessoa enferma. Ele é o evangelho completo. E nós pregamos o evangelho completo. Comemos o cordeiro todo. Nós o assamos com o Espírito Santo e sabemos que é boa comida, pois o Espírito Santo nos prediz que ele é muito bom. Provai e vede que o Senhor é bom, tem gosto de mel na rocha. Nosso Senhor Jesus está aqui em seu amor e poder, na sua grande bênção redentora. Oh, como Ele se coloca entre a igreja e o pecado esta noite. Como Ele se coloca entre você e o julgamento, sangrando, orando. É isso que Ele está fazendo nesta noite. Ele não quer perder nenhum de seus filhos. Na mensagem Hebreus 7, primeira parte, ele fala quando Abraão foi atrás do inimigo, que ele havia levado seu irmão, e ele o perseguiu por todo o caminho através da nação até Dan, e trouxe de volta tudo o que havia perdido na queda. Que belo quadro de Cristo. Quem ouviu do céu que estávamos perdidos, e veio e perseguiu o inimigo por todo o caminho, até o inferno, e capturou as almas perdidas, nos trouxe de volta, e restaurou tudo o que tínhamos antes da queda. Nós apóstatas, nós que nascemos
para sermos filhos de Deus e que estávamos pervertidos em filhos do diabo. E feito, fomos após as coisas do mundo, erramos e corremos gananciosamente como Ló fez, vendendo nossa primogenitura e indo após as coisas do mundo. Cristo desceu, embora caído, Deus sabendo no princípio quem seria salvo e quem não seria. Portanto, desceu e perseguiu o inimigo através da vida, através da morte, através do paraíso até o inferno, e por todo o caminho desde a glória até o inferno, e tomou posse dos poderes do inferno, tomou as chaves do diabo, e levantou novamente e restaurou a humanidade, para que pudéssemos ser filhos e filhas de Deus novamente. Foi isso que ele fez por nós. Por isso que o irmão Brana fala, não é o que eu faço, não é o que você faz, mas é o que a graça soberana fez por você. É o que a graça predestinou desde antes da fundação do mundo. Agora veja, antes mesmo dele exprimir a palavra escrita, e esta é a mente de Deus, aqui está ela. Esta é a mente de Deus que ele pensou antes mesmo da fundação do mundo. Esta é a razão pela qual ele poderia colocá-lo em palavra impressa e dizer o que seria, porque ele viu antes da fundação do mundo e sabia exatamente o que seria, e a falou. Ele sabia qual era o fim, quem estaria aqui na era final. Então ele transmitiu o seu conhecimento aos profetas, e eles as escreveram. E ano após ano, séculos após séculos, havemos acontecer exatamente, Deus nos dando sombra do velho para prefigurar o novo. E vemos palavra por palavra sendo cumprida. Que fé deveríamos estabelecer em Deus? Agora observe, o Cristo sendo morto antes da fundação do mundo. Quando Deus olhou para baixo e viu a única coisa que salvaria o homem perdido, ele disse: eu não sei se essas palavras que foram ditas, mas deve ter sido algo assim. O homem não pode ser salvo, porque ele está indo para o pecado. Mas olho por ali e vejo dezenas de milhares de corações honestos que queriam vir. E eu vejo milhares de pessoas que queriam ser salvas, e não queriam estar naquela terrível destruição que preparei para o diabo e seus anjos, porque eles têm que entrar na punição eterna. E um povo de coração honesto verá aquilo, e eu farei com que nasça um homem chamado Esaú, haverá um Jacó. E Jacó, para começar, não será muito bom, mas no seu coração ele amará as coisas de Deus. Então eu escolherei a Jacó. Te viu e ele sabia que você queria ser salvo. Ele disse: a única coisa que posso fazer é descer, eu mesmo, e fazer nascer um filho, ou um corpo de carne tal como eles. O antídoto, que é o próprio Deus, se tornasse pecado para que ele pudesse pagar o preço, porque seria a coisa mais alta que existe para levantar o homem da condição de perdição. E veja, ele está acima de qualquer anjo, cada arcanjo, o mais alto que havia desceu aqui na terra e viveu entre os homens, e foi para a cidade mais baixa da terra, Jericó. Observem, não só o Cristo foi morto para tirar o pecado, mas seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Deus escreveu seu nome associado com o seu antes da fundação do mundo. Agora Satanás lhe deixa assustado, lhe faz duvidar disso. Antes mesmo do mundo começar, Deus proclamou os seus nomes. Vocês, cristãos, eu os escreveu no livro da vida do Cordeiro, mesmo antes do mundo existir, diz a Bíblia. Esta é a palavra de Deus. Ele falou lá atrás e revelou através de seus servos, os profetas. Estamos desfrutando das bênçãos do descanso e esperando a vinda do Senhor. Esperando isso, e está tudo terminado, tudo foi consumado, como nós sempre ouvimos. Está tudo consumado naquele dia do Calvário. Não é de se admirar que a enfermidade, perigo, morte
Nada pode nos separar do amor de Deus, que está escrito, que está em Cristo. Porque a fundação do mundo Ele nos colocou naquela grande e velha estrada, levantou o arco-íris horizontal, foi até o pináculo do princípio do tempo outra vez, segurando as cordas na sua mão. E num desses dias virá, e nós os que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que morreram na estrada, porque a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão, e seremos tomados juntos para encontrá-lo, enquanto a corrente é levantada para o círculo da eternidade novamente. Então, enquanto as eras passam, vamos cantar seus louvores. O que estamos fazendo? O que está Ele fazendo ali em cima? Construindo para nós um lar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, e tenho descido aqui, mas vou preparar um. Prepararei tudo, e se eu for, voltarei para vos receber para mim mesmo. Oh, que coisa! Ele está preparando um lar. Quando isto que é mortal, que está aqui na terra, se for, se separar disto, isto será lançado do lado da corrente na eternidade. Isto será lançado do outro lado do abismo, onde ninguém pode atravessar, ou já atravessou, ou nunca atravessará. E quando este elo aqui embaixo for levantado, para aquela parte da estrada pavimentada, a santa estrada que Deus disse no princípio, onde havia nada para corromper, não havia nada para destruir. O pecado causou esta volta. Então, quando esta volta é continuada por aqui, para trazer os representantes, quando ela é puxada juntamente para encontrar cada ponta, a eternidade segue em frente e aqueles redimidos entrarão. Você compreendeu isto? Ao saber que não foi nada que fiz, ou que eu faria, ou que eu tive a ideia, ou tive o privilégio de fazer, não foi. Foi Ele que fez por mim, foi Ele que fez por você. Ele desceu e nos redimiu e nos colocou na estrada novamente, e se colocou na outra ponta para unir os dois fins, para fazer rolar a eternidade sem cativeiro. Eu tenho o direito de andar naquela eternidade. Por quê? Porque Ele morreu em nosso lugar, porque Ele tirou o pecado de nós. Quão maravilhoso é isso! Não é maravilhoso isso? Saber que o inimigo chegou e desviou o caminho, e Deus veio novamente, tomou as duas pontas e conectará elas novamente na eternidade. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte, parágrafo 125. Quando ele estava aqui na terra, lhe foi dado. Ele foi à cidade mais baixa e ao povo mais baixo, e lhe foi dado o nome mais baixo. Foi isso que o homem fez a ele. E até Jericó, a cidade mais baixa, e o homem mais baixo teve que subir em uma árvore para olhar para ele. É aí onde o homem o coloca. Ele era um lacaio, pé rapado, o pior trabalho que podia ser dado. E se tornou mais baixo, e ele foi chamado pelo nome mais baixo que podia ser dado, Belzebu, o príncipe dos demônios. O homem lhe deu o nome mais baixo, o lugar mais baixo, e o mandou para regiões mais baixas do inferno. E Deus o ressuscitou e o enviou para as alturas dos céus, e um nome acima de todo nome, aleluia. Ora, ele teria que inspecionar para ver o céu. Seu trono é exaltado acima no céu dos céus. E o maior nome que já foi mencionado no céu e terra tem que ser, estar ao seu redor. Isto é o que Deus fez para com ele. Isso, irmão Brana, está expressando o amor
que ele teve para nos tornar filho novamente. O homem coloca no mais baixo e Deus o faz o maior. E ali estava ele, do mais baixo para o mais alto. E ele se tornou mais baixo para que ele pudesse nos levar ao mais alto. Ele se tornou um de nós, para que nós, através de sua graça, pudéssemos nos tornar ele, filho de Deus. Foi ali onde ele foi, amém? Bendito seja seu nome. Ele fez um caminho para que um dia pudéssemos ir também. Porque eu vivo, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque eu vivo, vós também vivereis. Não é de se admirar. Quando os homens captaram aquela visão, não houve nenhum que pôde explicá-la. Eles até mesmo tentaram explicá-la, perdendo suas mentes. Este grande hino, o amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte. Aquele último verso, eu creio que o primeiro verso é: se pudéssemos encher o oceano de tinta, e se os céus fossem feitos de pergaminho. Você sabe onde isto foi encontrado? Escrito por um demente, numa parede de um manicômio. Ninguém jamais pôde explicar aquele amor de Deus. Que sublime amor! Sublime amor é o amor de Deus. Ninguém pôde explicar tudo isso porque tudo isso por causa de nós. Tudo isso por causa de você. Que ele saberia que você estaria aqui hoje. Ninguém jamais pôde explicar aquele amor. Ele nunca pôde ser expressado o que ele fez por nós. Que coisa, como poderia você colocar um mérito ali? É a sua graça do princípio ao fim. Eu estava perdido, destruído e sem ajuda, mal, sem nada. E ele por sua graça veio e nos salvou. Que coisa! Isto é seu. Este é o meu Senhor. Este é o seu amor. Esta é a sua bondade. Isto que ele fez, foi isso que ele expressou através de cada era, através de cada passo que nós temos dado, nós podemos sentir este sublime amor. Nós estamos aqui hoje por causa dessa graça soberana. Quantos têm caído, quantos têm se desviado deste caminho? Como o irmão cantou hoje, como eu amo esta mensagem da cruz. Como ela é soberana, como ela mostra quem nós somos. Às vezes nós ainda não reconhecemos o que somos, mas haverá. Ele fala na mensagem, a semente da serpente, parágrafo 149. Deus ocultou isto aos olhos dos sábios e entendidos e prometeu revelar aos filhos de Deus nos últimos dias. Quando os filhos de Deus serão manifestados, quando os filhos de Deus que se regozijavam mesmo antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da deidade e coisas tais seriam trazidas nos últimos dias, ele manifestaria essas coisas através dos filhos de Deus. Vocês sabem que a Escritura ensina isso? E aqui estamos. E é por isso que Deus está abrindo estas coisas para nós. Deus está trazendo seus filhos à manifestação. E Ele está indo além das limitações de qualquer conhecimento humano, bem nas revelações espirituais. E faz isto, e faz baixar isso. Nós temos ensinado nesta Bíblia bem aqui. Aqui. E é para aquele que tem sabedoria? Não. Que ele aprendeu em algum seminário? Não. Mas o que aprendeu de joelhos, diante de Deus, e o agradou a dar-lhes filhos de Deus manifestados. Amém? Não é o que nós temos feito, é o que Ele fez. É isso que Ele tem feito por cada um de nós. É este amor soberano, é este amor que tem nos elegido desde antes da fundação do mundo, tem nos colocado, nos predestinado
para expressar este amor. E é isso que Ele está esperando de cada um de nós, é nós expressarmos este amor. Assim como Ele amou, que nós também possamos amar uns aos outros e sermos realmente filhos de Deus. Deus abençoe. Tenho andado à procura de paz, forças em mim jamais pude encontrar. A escuridão imensa no caminho, Senhor, há espinhos, penso não vou suportar. Mas ouço o Senhor dizer, filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço sua história, prossiga fiel e você vai vencer. A cruz parece estar pesada, porém tu por mim muito mais suportou. Tu disseste, vinde a mim quem está cansado De lutar e alívio certamente encontrará. Mas ouço o Senhor dizer, filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço sua história, prossiga fiel e você vai vencer. Mas ouço o Senhor dizer, filho, prossiga, confiando inteiramente em meu poder. Desde o ventre conheço sua história, prossiga fiel que você vai vencer. Desde o ventre conheces minha história, Prosseguirei fiel, no Senhor vou vencer.